Eu sou Daniela Zupo com meus discos, meus livros e hoje falando de cantautoras lendárias ou, como se diz por aí, lacradoras. Então, aumenta o som e fica por aqui com a gente. Bom, e cá estou com o meu parceiro de resenhas litero-musicais, Romero Carvalho, brindando com um bom chamate gelado nesse verão europeu. Chamate com limão. Coloca ali pra mim, por favor. Sim. Bom, essa pauta é uma promessa, né, Romero, que a gente deixou no ar, assim, falar dessas cantautoras, dessas mulheres incríveis, assim, que mudaram com a obra delas a história da música pop. E, bom, a gente fez um recorte no tempo e no espaço, um recorte específico, e para chegar a essas 4 cantautoras que a gente vai ou apresentar ou relembrar aqui com vocês, foi difícil pra caramba, assim. Dar-lhe o WhatsApp, mensagem pra lá, mensagem pra cá, pra gente chegar num consenso sobre 4 compositoras que cantaram, né, a própria obra. Porque primeiro a gente teve que definir alguns critérios, né? Porque tem muitas, por exemplo, a Aretha Franklin, a Nina Simone, elas compõem, mas elas são muito reconhecidas como intérpretes. E são anteriores a essas que a gente vai falar, né? E são intérpretes, além de, assim, acima de tudo são intérpretes, elas são muito mais intérpretes do que cantautoras. Compositoras, né? Os discos dela não são compostos pela maioria de canções delas mesmas, elas cantam muito outros autores, né? E várias outras são assim, elas custaram a compor a grande parte da sua obra. E a gente escolheu 4 que não, desde sempre cantaram o que elas fizeram e com um toque, que aí vem essa palavra que a gente está se apropriando do espanhol, né, que agora entrou no português, né, o cantautor, que canta muito sobre a sua vida, né? Tem confessional, uma coisa, confessional, né? Uma obra confessional. Exatamente, que aí não é só um compositor escrevendo ficções, né? Tem muito desse lado confessional. E numa década, né? A gente pegou ali uma década de 70. Exato. Né? A gente começa essa jornada, e isso foi um consenso nosso, com a Carole King, que aqui está o primeiro disco da Carole King. Que não foi um sucesso. Muito antes, pelo contrário. A Carole King, ela é interessante que até chegar nesse disco, ela já era uma veterana da indústria musical. Ela com o Gerry Goffin, que era marido dela, ela compôs desde o início dos anos 60, e ela com o Gerry Goffin, ela se tornou assim, uma verdadeira usina criativa, né? Eles dizem que sentavam e faziam uma música. Fulano tá precisando de uma música, sentava e compõe uma música ali. Várias músicas numa tarde. E várias dessas músicas se tornaram grandes hits, como You Make Me Feel Like a Natural Woman, com a Aretha Franklin, que é dela, com Goffin. Os Beatles cantaram Chains, que é dela também. Will You Love Me Tomorrow, que tem inúmeras gravações, inclusive da própria Carole King. E quando ela sai de Nova York, porque o casamento acaba com o Gerry Goffin, ela vai para Califórnia, ela monta primeiro um trio folk rock, né, The City, que também não dá em nada, grava esse disco, que também não dá em nada. É incrível, porque esse disco tem uma extensa participação do James Taylor, a Johnny Mitchell também está no disco, ou seja, era para ter dado alguma coisa, mas não deu. Mas aí ela vem com o grande sucesso da carreira dela, que é o Tapestry, que é aqui nessa versão nacional, capa sanduíche, que é uma exclusividade da Odeon brasileira, está patenteado, inclusive. E que é um disco hit do início ao fim, ou como se dizia antigamente, lado A e lado B. Existe uma compositora inária, eu acho que essa compositora é Carole King, com esse disco Tapestry, que tem aqui desde a melhor canção para se mandar, por exemplo, para um amigo, que é You've Got a Friend, até You Will Love Me Tomorrow, que é uma linda e triste canção de amor, né? Linda. Enfim, Não, It's Too Late. You Make Me Feel Like a Natural Woman, que só isso aí já dava para aposentar, né? Esse disco ganhou Grammy, It's Too Late ganhou como a melhor canção, que foi a primeira vez que uma mulher ganhou isso, que muitas são parcerias dela com a Toni Ster, que foi uma amizade que ela fez na Califórnia. Esse disco, ele é extremamente importante, ele quebrou uma série de barreiras, ele ficou... o recorde dele de semanas nas paradas de sucesso só foi batido pelo Dark Side of the Moon do Pink Floyd. E aí a gente chega, eu acho Canadá, vamos para o Canadá. Porque a gente está aqui
aqui nesse recorte também norte-americano, de cantautoras norte-americanas, né? Que definem esse gênero para o mundo todo, na verdade, né? O mundo todo foi ter isso depois dessas mulheres. Eu acho que ela é a mulher, a grande cantautora que abriu o caminho para as outras, sim. né? Esse lado confessional vem muito forte nesse disco aqui, que é o Blue, que é o meu favorito dela. E, aliás, eu acho que nenhuma lista de melhores discos da música pop de todos os tempos deve ser levada a sério se não incluir esse disco aqui. Se não tem o Blue, aliás, tem que ter alguns discos da Johnny Mitchell. Se não tem o Blue, aí é ridículo. Blue é matador, mesmo, né? Um disco lindo, triste, cru, né? Onde a voz dela, cru no sentido de que a voz dela tem um destaque, né? É interessante isso, porque quando ela lançou esse primeiro, o Crosby, inclusive, ele fez questão que o disco não tivesse uma superprodução. Ele queria uma coisa bem folk, que estava na moda do folk rock. Né, ali, do cruzamento entre os Beatles e o Bob Dylan surge o folk rock, então estava bem na moda. E nesse aqui já tem algum trabalho, o Stephen Stills toca guitarra, o disco é todo azul mesmo, né, dessa tristeza, a Johnny encerrando o seu relacionamento com o Graham Nash, do Crosby, Stills Nash, e inclusive começando também com James Taylor. Então tem músicas do final do amor e do início do amor, isso que é legal de falar. Assim. É um disco que mudou tudo, né? E ela depois vai ter uma carreira que esse disco eu trouxe só porque é o disco mais bem sucedido da carreira dela, quando ela já vai para uma pegada um pouco mais pop. Tem o Help Me, que fez bastante sucesso, é o disco mais vendido da Johnny Mitchell, porque a gente está falando de uma compositora que é extremamente respeitada, mas não vendia tanto assim. Ela não era um estouro de vendas. Como a Carole King. Como a Carole King, por exemplo. Né? Esse foi o disco mais vendido. Ela tem uma característica que ela é tudo. Ela é tudo, Ela é uma grande compositora, ela toca tem uma voz, ela tem uma voz absurda, ela tem inclusive ela atinge agudos inimagináveis, assim. Isso ela porque tem ela realmente começou a fumar com 9 anos. Ela tem uma voz realmente especial. Excelente musicista, não só no piano, mas grande guitarrista, né? E as letras também, né? E uma poeta, né? Uma poeta. Além disso, desenha, fotografa, enfim, pinta, é uma artista verdadeiramente completa. Eu gosto de dizer que a Johnny Mitchell é tudo. A Johnny Mitchell é tudo mesmo. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. E aí a gente vai para uma outra que é assim extremamente importante, porque ela provavelmente é a mulher assim que explodiu a cabeça de todo mundo naquele momento, que é a Laura Nyro. Da Laura também é de Nova York. Esse disco foi chamado, a primeira versão dele, de More Than a New Discover. Ou seja, era mais do que uma nova descoberta. Gente, não estamos trazendo para vocês mais uma cantora pop. É uma mulher que vai fazer, e ela fez isso. Ela pega do pop pro jazz, pro rock, pro soul, pro gospel, pro funk, e ela junta tudo isso e faz uma música completamente própria. E aí nesse disco, e esse disco é de 67. Isso que eu ia te perguntar, a gente está falando... Precursor, ela toca no Monterey Pop Festival, inclusive a apresentação dela foi considerada um fiasco. Depois de muitos anos, foi falando, não foi um fiasco nada a apresentação dela, eu estava lá, não teve nada disso, mas enfim, ela ficou marcada por isso. Mas aí ela lançou esse disco aqui, que é um dos discos mais importantes de toda a história da música pop, que é o Eli and 13 Confessions, que é um disco inacreditável. Se você pensou em Amy Winehouse, pensou como eu, a foto é demais, né? Cara, é demais. O Elton John sempre fala desse disco, ele fala que esse disco explodiu a cabeça dele. Ele falou, cara, para tudo, eu tenho que rever tudo que eu penso sobre música. E aqui ela já agenciada pelo David Geffen, que também tem uma importância também na Johnny Mitchell, se tornou um grande amigo dela, até ela, enfim, rompeu um contrato com ele. Mas esse disco é inacreditável, ele tem de tudo. E aqui eu considero que a gente tem uma tetralogia da Laura, que vem com esse disco aqui, New York Canterbury. Esse é um disco de audição muito mais complexo, um disco visceral pra caramba, um disco que rebenta a gente por dentro. Eu acho que a audição da primeira música... Linda capa, linda. A primeira música, que You Don't Love Me When I Cry, uma audição atenta dessa música já muda a vida de uma pessoa. Depois dessa tetralogia autoral,
a Laura, ela gravou mais... Olha que interessante isso, porque é muito fora do padrão. Ela gravou esse disco aqui, Gonna Take a Miracle, com o trio Labelle, da Patti LaBelle, inclusive, a Lady Marmalade, né? E ela gravou esse disco, que aí é um disco que ela não tem nenhuma composição dela. É um disco só de covers de músicas clássicas da black music americana dos anos 60. É um disco lindíssimo. Depois disso, aos 24 anos, ela encerrou que estava encerrando a sua carreira. Imagina, aos 24 anos ela já tinha gravado esses discos, já tinha explodido a cabeça de todo mundo. Aí ela se recolheu num sítio. Não, aí ela decidiu virou que uma ela ativista, né? Sim. E ela gravou muito pouco depois disso. Ela gravou mais 2 ou 3 discos nos anos 60, nos anos 70, desculpa, mais um disco nos anos 80, mais um disco nos anos 90. E a carreira dela, assim, ela realmente se retirou da indústria musical, enfastiada com a indústria musical, foi cuidar do filho dela, se casou com uma mulher depois, se tornou uma forte ativista, tanto pelo feminismo quanto vegetarianismo, assim, isso nos anos 80, né? Bom, e por último, mas não menos importante, eu tenho que interromper, senão ele vai falar da Laura Nyro até amanhã aqui, né? Sem Quem dúvida. acompanha o canal sabe que eu sou uma fã confessa de Patti Smith, que chega um pouco depois dessa turma sobre a qual a gente falou, né? Esse primeiro disco é de 75, embora ela já estivesse ali na cena underground, nova-iorquina. Que foi uma provocação. Ela queria que eu trouxesse Horses, que é o primeiro, e eu trouxe o Easter, que é o mais bem sucedido. Mas eu vou falar de Horses assim mesmo, que eu tem considero... Tem o Because the Night, que diz que ela diz que é a música preferida dela, tá a parceria dela com Bruce. Eu vou manter a calma. Porque Easter é um descasso, tem inclusive, como ele disse, Because the Night, que é pra mim a melhor música da Patti Smith disparado, mas Horses, além de ser um descasso, é um disco que eu considero assim um manifesto artístico, né, Romero? Ele marca ali uma cena inaugural do punk, né, uma transição uma de um pré-punk, inclusive, né, uma transição de um tipo de rock para alguma coisa que ainda não estava ali, né, que era o punk, né? Mas que vinha com uma agressividade, mas só que ao mesmo tempo que tinha essa agressividade, até nas letras dela, ela... Deixa eu mostrar aqui. Cara, olha essa capa. Tudo na capa é provocador, sem fazer muito esforço. Por mais que ela era artisticamente já reconhecida, esse disco foi um rompimento comercial para ela. Assim, ela vendeu bastante esse disco, ela conseguiu hits, né, ali nas paradas de sucesso. Um disco que talvez tenha até uma abordagem um pouco mais pop também do que os dois primeiros. Então, eu acho que ela vem lembrar que o rock é atitude, ela vem lembrar que não pode ser conformismo, né? Então, eu acho que por isso que eu chamo de um manifesto artístico. Sim, ele é um manifesto. Ele traz um conteúdo lírico muito diferente do que estava se fazendo na época. E assim, a gente porque a Patti já estava envolvida com a poesia, ela começa com a literatura, na verdade. E até a questão de ser música com poesia também, com declamação de poesia, isso tudo é muito diferente. Tem uma coisa que é inevitável quando a gente fala da Patti Smith, que ela levou a poesia para o rock and roll e levou rock and roll para poesia. Acho que isso é uma ótima definição da Patti Smith. Exatamente. E lembrando que a gente escolheu essas 4 mulheres da pesada, assim, antes de mais nada, porque elas são incríveis, né? São artistas incríveis. Como a gente disse aqui também, eu acho que elas não foram talvez tão reverenciadas como compositores, né, como colegas, né, de geração, inclusive. E como a cena dos anos 80, a Madonna e tudo se fala, mas existiram outras que sedimentaram tanto artística quanto esteticamente. E a razão mais implicante de todas é, como eu disse, né, a gente hoje em dia tende a chamar de genial, né, trabalhos que né, não são assim tão geniais assim. Essas merecem, eu acho que essa palavra com pompa e circunstância, né, Romero? Com certeza. Se você gostou do papo, se inscreva no meu canal e toque a campainha para receber os vídeos novos. Saúde, paz, discos dessas grandes compositoras e livros. É isso mesmo que é o bordão? Não, como é que é? Já esqueci. Bom, se você gostou certo. Tava certo? Então tudo bem, fica por aí. Vou repetir, né? Se você gostou do disco... Se você gostou da prosa, se inscreva no meu canal para receber os vídeos novos, né? Melhor. Agora agarro, agora não vai mesmo. Isso vai ficar depois pra ceninha, você tá gravando cena extra.